A decomposição de H. I. Dando I mais meio H2, é de segunda ordem e sua constante de velocidade K é igual a 30 litros/minuto na menos 1, a 716 Kelvin. Se esta decomposição ocorre em um reator batelado a volume constante a 716 Kelvin e 1 atm, calcule para 65% de conversão de H. I, o tempo necessário em segundos. Vamos escrever a nossa reação e retirar os dados do exercício. O volume é a constante da reação, a conversão, a gente sabe que o reator é batelada, a reação é de segunda ordem, a pressão é 1 atm e a temperatura é 716 Kelvin. Vamos resolver esse exercício utilizando a equação de projeto dos reatores batelada. Sabe-se que a taxa de reação é igual à sua constante vezes a concentração ao quadrado. Utilizamos ao quadrado pois é uma reação de segunda ordem. Sabe-se também que a concentração do componente de entrada é igual à concentração inicial do componente de entrada, vezes 1. A conversão do componente de entrada. Portanto, a nossa taxa de reação pode ser escrita como a constante da reação vezes a concentração inicial do componente de entrada ao quadrado, vezes 1. Conversão do componente de entrada também ao quadrado. Portanto, quando substituímos na nossa equação principal, fica assim. Podemos jogar para fora da integral o que é constante. Sabe-se que como o volume é constante, o volume inicial é igual ao volume final. Também sabe-se que a concentração inicial é igual ao número de mol sobre o volume. Sendo assim, podemos substituir o número de mol sobre o volume da nossa equação pela concentração inicial a fins de facilitar a nossa resolução. Nesse sentido, ficaremos com concentração inicial em cima e embaixo ficaremos com concentração inicial ao quadrado. Faremos já a relação entre os dois ficando 1 sobre menos K concentração inicial. Temos utilizar o apêndice A3 para a resolução dessa integral, ficando assim com 1 sobre 1, conversão do componente de entrada menos 1. Sabe-se que podemos relacionar a concentração inicial do componente de entrada com a fração de alimentação do componente vezes a pressão sobre a constante dos gases e a temperatura. Sendo assim, chegamos a uma concentração inicial do componente de entrada de 0,017 mols por litro. Substituindo agora a nossa constante, a nossa concentração de entrada e a conversão do componente de entrada na nossa equação, chegamos em tempo de 3,642 minutos. Agora é só fazer a conversão para segundos, e então chegaremos ao nosso tempo em segundos. Espero ter ajudado em suas dúvidas e até a próxima.